Bem-vindo você a mais o nosso grupo de perguntas aqui, que bom estar com vocês, uma alegria muito grande, fique conosco até o final, a gente está com um assunto super importante que vai fazer a diferença, então fique conosco, produção, larga o vídeo aí. Eu quero falar com vocês agora sobre os evangelhos perdidos, é um assunto que eu quis preparar aqui para falar sobre esse dia de hoje, os evangelhos perdidos, especialmente o evangelho de Tomé. Então eu quero contar para vocês uma história muito importante, o Evangelho de Tomé, né? E vou aprofundar o tema. A gente fala muito assim, a Bíblia teve temas gnósticos que foram retirados da Bíblia e tal. E o que seriam esses temas gnósticos, né? O que foi tirado, chamados livros apócrifos. Livros apócrifos. Apócrifos é porque eles não foram aprovados. Então eu vou contar um pouquinho, até me permite aqui, é um assunto assim, bem interessante. Eu não preparei nada, como nunca. Eu só quero falar sobre isso de uma maneira improvisada, mas vocês entendam que isso é um grande ensinamento que pode ajudar a vida de vocês e muito, né? Então aconteceu que o mestre, o de Sananda, ou o Cristo, era considerado um fora da lei pelo Império Romano, tanto que eram perseguidos, todos os cristãos foram perseguidos até o ano de 300 e pouco depois de Cristo, né? Então ele era um vilão, o Jesus era considerado um grande vilão pelo Império Romano, até que com a entrada do Constantino, o Constantino ele disse assim, não, a partir de vilão ele vai ser transformado em herói. Então Constantino criou o cristianismo, ele adotou o paganismo romano, que estava perdendo muitos adeptos para o cristianismo, e ele pegou e trouxe o paganismo romano para o cristianismo, né? Então ele adotou as datas que eram pagãs, como o Natal, que era uma data do nascimento do deus Saturno, lá do deus Mitra, o deus Sol, e eles trouxeram as datas para o Natal cristão. Então Constantino que criou tudo que a Igreja Católica e Evangélica tem hoje como alicerce. Olha, é informação forte isso, porque as pessoas não gostam nem de saber disso, né? Elas acreditam que eles estão seguindo a palavra de Deus, não é mesmo assim que falam? É pela palavra de Deus, e na verdade, né, não é a palavra de Deus, é a palavra de Constantino, que criou daí no concílio de Niceia. Depois teve outro que foi Justiniano com a Teodora, que eles pegaram todos os grandes livros que existiam nas aldeias e tal, que não existia a Bíblia, existiam pequenos livros, e eles recolheram todos esses livros, né, botaram fogo e ficaram só com os livros que o Constantino tinha aceitado. Então eles queimaram tudo, e nessa brincadeira eles pegaram 45 mil cristãos que estavam seguindo alguma coisa lá que acreditava na reencarnação e tal, e eles simplesmente abateram 45 mil cristãos para impor a doutrina do Constantino, que tirava a reencarnação. Então Constantino tirou a reencarnação, tirou uma série de coisas que hoje a gente sabe que é verdade, né? E naquela época foi retirado. Então, onde é que eu quero chegar? Foi uma loucura, muita gente foi para o espaço por causa dessa decisão do Constantino, que foi um arconte, uma pessoa muito do mal, que fez isso para tentar trazer o conhecimento, o paganismo romano dentro do cristianismo. E aí onde é que entram os evangelhos apócrifos? E aí aqueles evangelhos que eram cultuados pelas aldeias ali daquela redondeza, né, foram queimados, exceto talvez um ou outro exemplar. Então um desses exemplares foi parar num mosteiro do Egito, que tinha um mosteiro muito solitário lá no alto de um local inabitável. Eles conseguiram um exemplar do Evangelho de Tomé. Então tinha vários livros, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de todos eles foram recuperados agora nesse mosteiro que foi encontrado em 1945, que era um mosteiro ali do Egito, que trouxe agora o Evangelho de Tomé. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho de Tomé, né? Então o Evangelho de Tomé, o palco é sempre o mesmo, né? É mudar o pensamento, enganar as pessoas no máximo possível para que todos consigam seguir as normas. Então, dentro dos 4 evangelhos ecumênicos, Mateus, Lucas, Marcos e João, tinha mais ou menos mesma leitura, que era dogmas
era seguir preceitos, seguir coisas externas, né? Eles precisavam de coisas externas para que as pessoas seguissem uma religião, que havia uma bengala, a necessidade de uma muleta, uma bengala, então tu precisava de um grupo, de um pastor, de um padre, etc. Então eles foram feitos para doutrinar e não revelar a verdadeira face de como nós somos grandes e poderosos. Então, eu até vou fazer um vídeo sobre isso com mais calma, com todos os detalhes, relatando todos os tópicos do Evangelho de Tomé. Mas dentre um dos tópicos do Evangelho de Tomé, que foi retirado nesse concílio de Nicéia por Constantino, ele dizia assim que o reino de Deus habita em nós e que nós temos um poder tão grande que nós não precisamos de intermediários entre nós e o divino. Não precisamos, coisa que os outros evangelhos falavam que precisava ter um intermediário, precisava ter ali um líder, um padre ou alguém. Então eles se aproveitaram disso e mudaram tudo conforme a vontade do São Jerônimo, que era o escriba que estava fazendo a tradução do aramaico para o latim. Então os evangelhos fizeram em aramaico, em grego, né, em hebraico. E São Jerônimo, que não é santo, mas ele é São, ele traduziu para o latim. Aí o Constantino pegou esses livros que o São Jerônimo traduziu e deu para como norma. Isso aqui vai ser a partir de agora o catolicismo, né? Então ele que fundou o catolicismo, o Constantino, com esse viés leviano aí de enganar todo mundo. Mas nesse Evangelho de Tomé, qual é que era a grande jogada que tinha ali? É que o Tomé, ele falava que nós somos os criadores, os construtores do nosso amanhã. Nós conseguimos ter um poder divino tão grande que nós podemos modificar tudo que nós acreditamos e que nós visualizamos. Então ele diz: o reino de Deus está não só dentro de vós, como você pode criar o teu futuro, você pode utilizar a chamada mecânica quântica, e hoje a gente sabe que a mecânica quântica, na época era outra linguagem, para tu descrever e construir a tua vida conforme tu quer. Então a mecânica quântica foi nascida lá atrás nos evangelhos gnósticos, com o evangelho de Tomé e também nos evangelhos tradicionais, só que a igreja retirou porque não queria dar à pessoa o poder de nós sermos deuses em ação. Então, em resumo, o evangelho de Tomé fala que nós somos deuses em ação. Somos deuses em ação, nós somos fractais do Criador, nós podemos construir. E ele fala também que quando nós não botamos para fora aquilo que está guardado dentro de nós, quando nós não botamos para fora, nós acabamos nos autodestruindo, no sentido de as coisas têm que ser colocadas para fora, têm que ser expressadas, têm que ser colocadas fora e não guardar sentimentos. Então, como fala também o famoso estudioso Greg Braden, ele fala sobre isso, que nós temos também as leis que foram dadas, o Código de Isaías, que é mais ou menos a mesma coisa, só que o Código de Isaías foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto, que era um pouco mais para cima ali, mas mais ou menos é a mesma coisa. Eles esconderam uma parte no Mar Morto e outra parte nesse mosteiro no Egito ali, tá? Então isso foi naquela época, no ano de 200 e pouco depois de Cristo, e eles conseguiram preencher e trazer esse ensinamento até hoje. Veja só que loucura isso aí, né? Então, hoje nós temos acesso ao Evangelho de Tomé, que basicamente ele diz isso, que nós somos os construtores da nossa vida, nós podemos determinar o nosso futuro de acordo com a nossa construção interior, aquilo que nós visualizamos e nós acreditamos, nós conseguimos. Até o Greg Braden fez um experimento muito bonito. Eles conseguiram fazer mantras de cura, né, de visualizar um doente curado que estava no hospital, ligado a uma tomografia, a um aparelho lá que media o tamanho dessa doença da pessoa, e eles começaram, os monges, cantar mantras, né, eu sou curado, estou curado, estou curado, algo parecido com isso, e na tomografia aparecia a evolução contrária desse tumor até ele diminuir e desaparecer. Então a ciência foi comprovada que os mantras e as palavras, eu sou curado, eles visualizaram a cura do doente, isso o Greg Braden, né, na China.
Eles se reuniram em 3, 4 meditadores, começaram a citar mantras: eu sou curado, estou curado, estou curado, e visualizava esse paciente curado. E o tumor que estava aparecendo no gráfico lá do hospital começou a diminuir em tempo real, né? E eles falando: estou curado, diminuir, e até que desapareceu, o cliente saiu lá sem o tal do tumor. Então isso prova que o evangelho, que foi tirado dos livros canônicos, ele ensinava isso, a autocura, a autolibertação, e para que nós não precisássemos de muletas, de igrejas, de templo, de pastores, nem de nada, né? Nós precisamos somente manifestar o nosso poderio incrível. Então, eles ensinaram que cada um podia se autocurar, e seja de que lado for, seja qual religião for. Então, os evangelhos nunca ensinaram religião. Jesus nunca, ou Sananda, nunca ensinou religião nenhuma. Pelo contrário, ele não escreveu uma só linha. Zero linha, né? Sananda. E aí o que aconteceu? Todo mundo diz: criou a religião do Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, a igreja. Então é tudo manipulação do sistema, que quis, na verdade, eu vou dizer mais uma aqui que é forte, tá? Vocês, por favor, não interpretem mal, mas eu tenho a obrigação de falar. O objetivo principal da religião seria religar, né? Religar, religião, religar a quem? Ao Criador. Só que não foi. O objetivo principal da religião foi desligar da nossa conexão interior com Deus. Olha só, ela nos desconectou com o divino, ela nos desconectou. Gente, isso é gravíssimo, né? A religião nos desconectou com o divino, e hoje nós temos que fazer o trabalho contrário, que é nos reconectar com o divino, e é por isso que nós estamos aqui, né, aprendendo junto esse grupo exatamente isso que a gente está querendo, é que cada um pode manifestar dentro de si o melhor de tudo. Então, no universo tudo é regido pelas leis cósmicas, as leis quânticas, né? Então, e esse desligamento das religiões, elas foram criadas justamente pelos arcontes, né? Quem é que criou as religiões? Foram os arcontes. Foi Constantino, que era um arconte, né? Era um draconiano. Elas foram criadas justamente para não mostrar a nós que nós somos pequenos deuses. Aliás, nós não somos deuses em imagem e semelhança do Criador. Nós somos deuses encarnados. Só somos deuses encarnados. Você é um Deus encarnado. Então nós ficamos separados do Pai Criador, e a partir de agora a gente está vendo que isso não mais ser assim. Nós vamos ser cada vez mais encarnados, nós vamos mais assumir nosso papel divino, que nós somos deuses em ação, nós somos deuses encarnados. Então, gente do céu, é uma coisa assim que choca bastante, choca a gente, né? E eu fico chocado com isso, porque eu penso: nossa, eu estou estacionado dentro de uma... Eu gosto de falar Ferrari porque eu adoro carros, né? Então a Ferrari, assim, para os homens é o carro assim mais top que existe, né? É o top, né? Depois da Ferrari só o Rolls Royce, né? Vamos falar de Ferrari, que a gente conhece. A Ferrari é um motor assim potentíssimo, né? Que tem um V12, tem uma potência que vai de 0 a 100 em 4 segundos. Então é o sonho de qualquer homem, digamos, acelerar uma Ferrari, sentir aquela sensação. Então vamos supor que nosso corpo seja uma Ferrari, né? E nós estamos com o motor desligado e vamos pedir ajuda para um guincho nos carregar, porque nós não sabemos nem que o motor está ligado, né? Então essa Ferrari, nós temos que ligar essa Ferrari que é em nós, que é esse poderio crístico, ligar todo esse potencial e dizer: agora eu vou andar com o meu motor, V12 de 500 cilindradas, né? E guincho, pode ir embora, guincho, né? O guincho vai lá com aquela cordinha lá, bem devagarinho, né? Sai, guincho, não quero mais, deixa eu ligar o meu motor aqui. Eu sou dono de uma Ferrari, o meu corpo é uma Ferrari, o nosso potencial é de uma Ferrari, de um carro, de uma máquina mais perfeita do universo. Então não vamos nos deixar levar pelo sistema. O sistema já terminou, já perdeu, né? O sistema, ele quer nos convencer que nós somos pequenos, né? Mas nós estamos aqui todos buscando a vitória divina, que é esse o objetivo de todos nós aqui na Terra, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Acho que até me estendi demais aí, mas deu para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou falando aí, tá?
Agora que você assistiu, agradeço a sua participação, né? Vai deixando o seu like, o seu joinha, é muito importante você estar junto conosco, tá? Então, um grande abraço aí para vocês, compartilhe nosso grupo e entre no Despertos da Era de Aquário. Um grande abraço aí, tchau!